Olá alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos estudar Direito Tributário e Legislação Complementar para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, começando pelo Estado e o poder de tributar. O poder de tributar é a expressão da soberania fiscal do Estado e da necessidade de financiar políticas públicas. No Estado constitucional, esse poder não é absoluto, é limitado por princípios e regras constitucionais, especialmente legalidade e direitos fundamentais. O tributo é instrumento de financiamento e também pode ter função extrafiscal, influenciando o comportamento econômico, como ocorre com impostos seletivos, incentivos e desincentivos. Em prova, a banca cobra que o poder de tributar existe para atender ao interesse público, mas deve respeitar limitações do poder de tributar e garantias do contribuinte. Direito tributário, conceito e princípios. Direito tributário é o ramo do direito público que disciplina a instituição, arrecadação, fiscalização e extinção dos tributos, bem como relações entre fisco e contribuintes. Princípios centrais incluem legalidade tributária, anterioridade e retroatividade, isonomia, capacidade contributiva, vedação ao confisco, uniformidade geográfica da União em certas hipóteses, transparência e segurança jurídica. A banca costuma cobrar legalidade como núcleo. Tributo só pode ser criado ou majorado por lei, com exceções constitucionais específicas. Também cobra anterioridade, em suas modalidades, como anterioridade anual e noventena, conforme impostos e regras. E retroatividade impede cobrança de tributo em relação a fatos geradores anteriores à vigência da lei que instituiu ou aumentou. Isonomia proíbe tratar contribuintes em situação equivalente de forma desigual sem justificativa. Capacidade contributiva orienta a tributação conforme aptidão econômica, especialmente em impostos. Tributo, conceito e espécies. O CTN define tributo como prestação pecuniária compulsória, em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa definição cai muito, porque a banca explora cada termo. Prestação pecuniária. Tributo é dinheiro ou valor expresso em dinheiro. Compulsória, não depende de vontade. Não é sanção de ato ilícito. Multa é sanção, não é tributo, embora seja receita pública e cobrada pelo Estado. Instituída em lei, legalidade. Cobrança vinculada. A administração não escolhe cobrar ou não. Se o tributo é devido, deve lançar e cobrar, respeitando regras. Espécies tributárias em prova costumam seguir a classificação mais aceita no Brasil: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Impostos não têm vinculação direta a uma atividade estatal específica, financiam o Estado de forma geral. Taxas são tributos vinculados, cobrados em razão do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível. Contribuição de melhoria decorre de obra pública que valoriza imóvel, cobra-se até o limite do custo da obra e do benefício individual. Empréstimo compulsório é excepcional e exige lei complementar e hipóteses constitucionais, como guerra, calamidade ou investimento de relevante interesse nacional, com devolução. Contribuições especiais incluem contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias, como conselhos profissionais, além de contribuições para custeio de iluminação pública municipal, que tem previsão constitucional própria. Código Tributário Nacional e normas gerais de direito tributário. O CTN, apesar de ser lei ordinária formalmente, tem status de lei complementar material em temas de normas gerais. Ele estabelece conceitos e regras básicas de obrigação tributária, crédito, lançamento, prescrição e decadência, e responsabilidade. Normas gerais são fundamentais para a uniformidade do sistema, e a banca cobra muito a diferença entre competência tributária, capacidade tributária ativa e delegação de funções de arrecadação e fiscalização. Obrigação tributária, conceito e espécies. Obrigação tributária pode ser principal e acessória. A principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. A acessória tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação e fiscalização, como emitir nota, prestar informações, escriturar e declarar. O ponto de prova é que obrigação acessória, se descumprida, convertisse em obrigação principal relativa à penalidade, como multa. Isso cai muito. Fato gerador, ou hipótese de incidência, é o evento descrito em lei que, quando ocorre no mundo real, faz nascer obrigação. A banca gosta de cobrar a distinção. Hipótese de incidência é descrição abstrata na lei,
fato gerador é ocorrência concreta no mundo. Exemplo, propriedade de veículo é hipótese. João é proprietário do carro X em 1º de janeiro é fato gerador do IPVA conforme regra local. Também cai momento de ocorrência e local do fato gerador, que impactam competência e lançamento. Sujeitos ativo e passivo. Sujeito ativo é quem tem competência para exigir tributo, geralmente pessoa jurídica de direito público interno, como União, Estado, DF ou município, e autarquias em certos casos de taxas e contribuições vinculadas a serviços. Sujeito passivo pode ser contribuinte, que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, ou responsável, que, mesmo sem ser contribuinte, a lei obriga a pagar. Em prova, a banca cobra também domicílio tributário, que pode ser eleito pelo contribuinte, na falta, definido por regras do CTN, e serve para notificações e atos fiscais. Solidariedade tributária é tema frequente. Solidariedade ocorre quando mais de uma pessoa é obrigada pelo mesmo crédito, e o fisco pode cobrar de qualquer uma, conforme lei. Não se presume solidariedade, depende de lei. Em regra, benefício de ordem não existe na solidariedade tributária, salvo previsão expressa, então o fisco pode escolher o melhor devedor para cobrar, o que é pegadinha de prova. Capacidade tributária e capacidade tributária ativa. Capacidade tributária passiva é aptidão para ser sujeito passivo, geralmente ligada à personalidade e à situação perante o fato gerador. Capacidade tributária ativa é aptidão para exigir tributo, que decorre de competência, mas pode haver delegação de atividades administrativas de arrecadação e fiscalização, sem transferência de competência. A banca cobra esse ponto. Competência tributária é indelegável, mas funções administrativas podem ser delegadas, como arrecadação por banco, fiscalização por órgão especializado, ou administração por autarquia, conforme lei. Crédito tributário, conceito, natureza e lançamento. Crédito tributário é o direito do fisco de exigir o tributo devido, formalmente constituído pelo lançamento. A obrigação nasce com fato gerador, mas o crédito se constitui com lançamento, salvo regimes especiais em que o lançamento por homologação opera de forma particular, tema típico de prova. O lançamento é procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, calcula montante, identifica sujeito passivo e aplica penalidade se houver. Tipos de lançamento: de ofício, quando a administração faz tudo, por declaração, quando depende de informação do contribuinte, e por homologação, quando o contribuinte antecipa pagamento e a administração homologa posteriormente, expressa ou tacitamente. Em prova, o lançamento por homologação é um campo de pegadinhas. A obrigação nasce com o fato, o contribuinte paga antecipadamente, e o fisco tem prazo para homologar ou revisar. Se não se manifesta, a homologação tácita, dentro do prazo legal. Revisão do lançamento pode ocorrer em hipóteses legais, como erro de fato, fraude, ou descoberta de novos elementos. A banca pode cobrar limites e necessidade de procedimento, além de que revisão não é livre, exige hipóteses do CTN. Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Suspensão impede exigibilidade temporariamente, sem extinguir. Hipóteses clássicas incluem moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos administrativos, concessão de liminar em mandado de segurança e outras ações, e parcelamento. Extinção elimina o crédito, pagamento, compensação, transação, remissão, prescrição e decadência, conversão do depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável que não mais possa ser objeto de ação, e decisão judicial transitada em julgado. Exclusão refere-se à dispensa legal do crédito antes de constituir ou de exigir, e inclui isenção e anistia. Isenção é dispensa do tributo, anistia é perdão de penalidades, não do tributo, e isso cai muito. Prescrição e decadência são pontos de alta incidência. Decadência é o prazo para o fisco constituir o crédito, isto é, lançar. Prescrição é o prazo para cobrar o crédito já constituído. Em regra geral, decadência no CTN é de 5 anos, com regras de termo inicial que variam conforme o tipo de lançamento e situação de pagamento. Prescrição, em regra, é de 5 anos para a ação de cobrança após constituição definitiva. A banca adora confundir termos iniciais e hipóteses, então a estratégia é lembrar o núcleo. Decadência é para lançar, prescrição é para cobrar. E ambos têm causas de interrupção e suspensão em regimes específicos, com destaque para prescrição na execução fiscal e efeitos de parcelamento e recursos. Repetição do indébito é direito do contribuinte de reaver tributo pago indevidamente, seja por erro, ilegalidade,
ou pagamento maior. A banca pode cobrar que repetição pode ocorrer por restituição em dinheiro ou compensação, conforme regras, e que há prazos e requisitos. Também pode cobrar que, em certos tributos indiretos, a discussão sobre quem tem legitimidade para repetir, se contribuinte de direito ou de fato, tema com jurisprudência, mas em prova geral costuma aparecer como noção. Repetição exige prova e segue regras. Responsabilidade tributária, dívida própria e dívida de outrem, solidariedade e sucessão, responsabilidade pessoal e de terceiros, responsabilidade supletiva. Responsabilidade por dívida própria é do contribuinte. Responsabilidade por dívida de outrem ocorre quando lei atribui a terceiro obrigação de pagar, como substituição tributária e responsabilidade por infrações e sucessões. Sucessão tributária ocorre em eventos como morte, incorporação, fusão, cisão, aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento, e transferência de propriedade em certos tributos, conforme regras. A banca cobra que sucessão pode transferir obrigações tributárias, com limites. Responsabilidade pessoal e de terceiros aparece em administradores, sócios, mandatários e prepostos em certas condições. O CTN prevê responsabilidade pessoal por atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Esse ponto é muito cobrado em concursos policiais porque se conecta a fraudes e crimes tributários. Não basta ser sócio para responder automaticamente, é necessário enquadramento legal, como gestão com infração. Responsabilidade supletiva é quando alguém responde de forma subsidiária, conforme regras, e a banca pode cobrar conceito, mas o mais comum é cobrar solidariedade e responsabilidade de terceiros. Sistema Tributário Nacional, princípios gerais e limitações ao poder de tributar. Aqui entram as limitações constitucionais, legalidade, anterioridade, irretroatividade, isonomia, capacidade contributiva, vedação ao confisco, imunidades, e também princípios de uniformidade e não discriminação em certas hipóteses. Imunidades são limitações constitucionais que impedem tributação em determinadas situações, como imunidade recíproca entre entes federativos, templos, partidos, sindicatos, instituições de educação e assistência sem fins lucrativos, e livros e papel destinado à impressão, conforme regras e interpretações. A banca gosta de cobrar que imunidade é constitucional e mais forte do que isenção, que é legal e pode ser revogada. Tributos da União, Estados, DF e municípios. Aqui o foco é competência tributária. União tem impostos como IR, IPI, IOF, ITR, Segunda, LE, e outros previstos. Estados têm ICMS, IPVA e ICTM. Municípios têm IPTU, ISS e ITI. O DF acumula competências de Estado e município, então pode instituir ICMS, IPVA, ICTM e IPTU, ISS e ITI, conforme organização local. A banca cobra também repartição de receitas e a lógica federativa, mas esse tema pode aparecer mais em constitucional. Em tributário, o candidato deve saber identificar a competência pelo tributo e reconhecer o papel do DF. Ilícito tributário, ilícito administrativo tributário, ilícito penal tributário e crimes contra a ordem tributária. Ilícito administrativo tributário é infração a deveres tributários, como omitir declaração, atrasar pagamento, descumprir obrigação acessória, gerando multas e sanções administrativas. Ilícito penal tributário é crime, com tipificação na Lei 8.137/90, em outras leis e no CP em certas situações. O ponto de prova é, nem toda infração tributária é crime. Crime exige tipicidade penal, dolo quando exigido e elementos específicos. O concurso da PCDF dá grande peso a crimes tributários por envolver investigação econômica. Agora a legislação complementar. SC 132/2023, Reforma Tributária do Consumo. Esse tema é novo e deve cair com foco em conceitos centrais, não em detalhes ainda pendentes de regulamentação. O núcleo da reforma é substituir e reorganizar tributos sobre consumo em um modelo de IVA dual, com o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no âmbito de estados, DF e municípios, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, no âmbito federal. A reforma também prevê imposto seletivo, com finalidade extrafiscal para desestimular consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, conforme desenho legal. A banca pode cobrar princípios e diretrizes, simplificação, não cumulatividade plena, transparência, crédito financeiro amplo, tributação no destino e redução de guerra fiscal. Outro ponto é a transição. Haverá período de convivência e transição dos tributos atuais para os novos, com regras progressivas.
Em prova, a resposta segura é: a EC 132 cria novo sistema de tributação do consumo, com IVA dual e seletivo, mudando base e repartição, com o objetivo de simplificar e reduzir distorções. Lei Complementar 105/2001, Sigilo das operações de instituições financeiras. Esse tema é relevante para a PCDF porque se conecta à investigação patrimonial, lavagem, sonegação e controle fiscal. A LC 105 trata do sigilo bancário e de hipóteses de acesso por autoridades fiscais e outras, com requisitos legais e controle. A banca costuma cobrar que sigilo bancário não é absoluto, e que a administração tributária pode acessar dados conforme condições legais e procedimentos, respeitando direitos fundamentais e controle, sem confundir com interceptação telefônica, que exige ordem judicial. Em prova, cuidado, o acesso fiscal a dados bancários tem base própria e é muito discutido em constitucionalidade, então a resposta deve reconhecer o regime legal e a necessidade de finalidade legítima, motivação e controle. Lei Complementar 16203, ISS. Essa lei define normas gerais do ISS, Imposto Municipal sobre Serviços. Em concurso policial, o ISS aparece para identificar competência municipal e definir serviço como fato gerador, além de regras sobre local de incidência e lista de serviços. A banca pode cobrar que o ISS incide sobre prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116, ainda que a lista seja interpretada em certos limites. Também pode cobrar o critério de local do estabelecimento prestador e exceções para serviços específicos. A lógica é: ISS é municipal e tem lei complementar nacional definindo normas gerais. Lei 8.13790, Crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo. Esse é o núcleo penal tributário. Em crimes tributários, a lei tipifica condutas como suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de informação, declaração falsa, fraude, falsificação de notas e documentos, e outras condutas. A banca cobra muito a distinção entre crime material e formal, e efeitos de pagamento e parcelamento. Em muitos crimes tributários materiais, a discussão de necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário para configurar tipicidade e para início da persecução, tema com jurisprudência do STF, como na súmula vinculante 24, que estabelece que não se tipifica crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo. Isso é altamente cobrado em concursos de polícia judiciária. A estratégia é saber o núcleo. Para certos crimes materiais da Lei 8.137, é necessário crédito tributário definitivamente constituído. Para crimes formais e outros delitos, a lógica pode ser diferente. Também é cobrado que pagamento integral pode extinguir punibilidade em certas hipóteses legais, e parcelamento pode suspender, conforme legislação e momento, mas isso precisa ser respondido com base no regime jurídico aplicável e no que a banca exigir. Para fechar, a linha de estudo que dá resultado é: dominar CTN com obrigação e crédito, lançamento e prazos, e responsabilidade. Dominar competências tributárias e limitações constitucionais. Entender diferença entre ilícito administrativo e crime. E, na legislação complementar, ser muito forte em EC 132 como estrutura do IVA dual. LC 105 como sigilo bancário e acesso legal. LC 116 como ISS e competência municipal. E Lei 8.137 como crimes tributários, com foco em lançamento definitivo e efeitos de pagamento e parcelamento conforme regime e jurisprudência. Esse conjunto resolve a maior parte das questões de tributário na PCDF.